Existe muita controvérsia por trás dessa figura icônica dos quadrinhos europeus. Neste vídeo, vamos explorar a história por trás da primeira aventura de Tintin e como era a vida de Hergé até então. Georges Prosper Rémy nasceu em 22 de maio de 1907 em Etterbeek, na Bélgica. Seu pai, Alexis, tinha um irmão gêmeo, Léon. Os dois eram bem próximos e gostavam de se vestir idênticos. Seu pai viajava bastante a trabalho e Georges não passava muito tempo com ele. A mãe, Elizabeth, era uma mulher de baixa estatura e saúde debilitada, sempre sujeita a desmaios. Ela também sofria frequentes crises de depressão. Elizabeth levava Georges para o cinema quase todas as semanas e essa se tornaria uma de suas paixões. Até os 5 anos de idade, a mãe de Georges o vestia com vestidos e deixava seus cachos crescerem até os ombros. Seu irmão Paul nasceu quando ele tinha 5 anos. A família era católica por padrão, como a maioria dos belgas naquele tempo. Não eram particularmente dedicados à religião. Georges descreveria sua infância como cinza, nem triste nem feliz. Extremamente comum, sem acontecimentos extraordinários. Ele insistiria nessa descrição várias vezes em diversas entrevistas, a ponto que chega a ser um pouco estranho. Em uma carta ele chegou a mencionar que carrega um trauma que nunca foi esclarecido pelos historiadores. Há indicativos de que ele possa ter sofrido abuso por parte de um tio materno. E com certeza tinha muitos eventos acontecendo ao seu redor. Quando ele tinha 7 anos, em 1914, a Bélgica foi invadida pelo exército alemão. O país sofreria pelos próximos 4 anos com a Primeira Guerra Mundial. A vizinhança da família de Georges estava repleta de acampamentos de soldados alemães. Georges gostava muito de desenhar e de fazer suas próprias historinhas, e algumas delas envolvia um espião enfrentando os alemães. A Primeira Guerra Mundial, então apenas a Grande Guerra, terminou em 1917. A Bélgica, assim como toda a Europa, tinha um longo caminho de recuperação pela frente, apesar de acabar se recuperando mais rápido do que seus vizinhos, com a exploração dos recursos do Congo, que era sua colônia, com um horrível histórico de escravização e atrocidades por parte do governo belga. Aos 12 anos, Georges entrou para os escoteiros. Ele diria que todas as memórias que tinha antes de entrar nos escoteiros eram um completo borrão. A partir daí, ele tem lembranças mais definidas. Lá, ele ganhou o apelido Raposa Curiosa. O tempo nos escoteiros foi uma época com um grande impacto na sua vida. Ele daria crédito a esse tempo por despertar a sua paixão pela natureza e por ensiná-lo a valorizar a lealdade. Georges, que continuava desenhando como hobby, começou a publicar ilustrações em um jornal dos escoteiros. Ainda um iniciante na carreira de ilustrador e cartunista, ele fundou, ao lado de Pierre Hicks, a AFL, uma organização de cartunistas cristãos que durou pouco tempo. Ele assinava suas ilustrações de diferentes formas: GR, G-Remy, Remy AFL. Em uma edição de dezembro do jornal, ele inverteu suas iniciais e, pela pronúncia em francês, resultou em Hergé. Esse passaria a ser o seu pseudônimo pelo resto de sua carreira. Aos 17 anos, ele arrumou uma namorada chamada Marie-Louise, cujo apelido era Milou. Hergé tentou trabalhar como ilustrador no jornal Le 20e siècle, uma publicação conservadora de extrema-direita que se intitulava Um Jornal Católico de Doutrina e Informação. Não tinha vagas para desenhista, mas ele conseguiu um emprego no departamento de assinaturas, uma função que consistia em copiar nomes e endereços. Hergé detestava. Em uma ocasião, seu patrão mandou avisar sua mãe que ele não aparecia no serviço há dias. Acabou que ele estava passando tempo na casa de seu amigo Pierre Hicks
conversando sobre desenhar. Na vida adulta, Hergé teria episódios parecidos, de fugir de uma situação que o desagradava sem avisar ninguém. Hergé entrou em uma escola de artes, mas achou muito tedioso e abandonou o curso após uma única aula. Ele continuou contribuindo com a publicação dos escoteiros. Em julho de 1926, ele começou a publicar uma tira em quadrinhos nesse jornal, estrelando um escoteiro chamado Totor. Olhando hoje, esse era um protótipo do Tintin. Nota-se a paixão de Hergé pelo cinema nas introduções dessas histórias, que procuravam simular a apresentação de um filme. A ideia de Hergé é que publicar uma tira regular poderia levar a oportunidades de trabalho na área. Mesmo com esse projeto em andamento, Hergé continuava entediado com tudo. Tanto que ele se alistou voluntariamente no serviço militar e, em setembro de 1926, foi enviado para Schaerbeek. Ao final de seu serviço militar em 1927, Hergé conheceu o editor do Le XXe siècle, Norbert Wallace. Wallace era um apoiador fervoroso do fascismo, que tinha em sua mesa uma foto autografada de Benito Mussolini. Wallace gostou de Hergé e lhe deu um emprego de ilustrador e repórter fotográfico. Wallace se tornaria uma espécie de figura paterna para Hergé. A publicação constantemente trazia mensagens pró-fascismo e antissemitas. Essa não seria a única publicação desse tipo com a qual Hergé se associaria. Repórter fotográfico era uma função que Hergé tinha apenas no papel. Nenhuma foto sua foi publicada no jornal, e no começo ele também não ilustrava tanto. A função que ele mais desempenhava era a de assistente no preparo de fotos e imagens para impressão. Aos poucos ele foi desenhando mais. E aos 20 anos ele estava vivendo de desenhar. Finalmente ele estava fazendo algo que gostava. A demanda era grande, eram vários desenhos por semana e ele constantemente pulava o almoço. Foi um período em que ele experimentou com diversos materiais e técnicas. Sem um estilo definido, ele imitava tudo o que estava ao seu alcance, sem se prender a nenhuma escola. Entre os artistas que o interessavam estavam Picasso, Benjamin Rabier e René Vincent. Em termos de quadrinhos, uma influência era George McManus. Ainda que ele tenha passado pouco tempo trabalhando com impressões, isso causou um grande impacto no seu desenho. Ele sabia bem que uma imagem que ia para a impressão precisava ser clara, legível e eficaz. O traço precisava ser bem definido. Rachuras poderiam virar um borrão, então era melhor evitá-las. Foi com essa proximidade com o processo de impressão de um jornal que emergiu o seu estilo, o chamado ligne claire, ou linha clara. Ele também encontrou uma paixão pelo desenho de letras. Hergé desenhou vários títulos, inclusive redesenhando o logo do jornal. Nessa época, ele despertou também um interesse pela secretária de Wallace, Germaine. Germaine admirava Wallace, inclusive sendo influenciada para apoiar o fascismo. Mais tarde, ela se tornou editora de um suplemento voltado para o público feminino, para o qual Hergé fazia capas. E Hergé se tornou editor de um suplemento infantil. Nesse suplemento, Hergé fez 2 quadrinhos protagonizados por um garoto e seu cachorro branco. Wallace pediu para que os usassem em uma série regular. Tintin foi um nome escolhido às pressas, o primeiro que veio na cabeça de Hergé. Em 1898, Benjamin Rabier fez um livro ilustrado chamado Tintin Lutin, sobre um menino chamado Tintin que tinha um rosto redondo e um topete. Hergé, mais tarde, admitiria uma influência de Rabier, principalmente na forma como ele desenhava animais, mas ele afirmou que não sabia da existência de Tintin Lutin até um leitor apontar a semelhança. Marcel Briolet também escreveu uma série de livros contando as aventuras de um rapaz chamado Tintin em 1910. O cachorro branco foi batizado com o apelido de sua antiga namorada, Milou. Esse Tintin de Hergé seria um repórter. Tintin é o resultado de várias experiências da vida de Hergé até aquele ponto e de várias influências.
Além de carregar elementos do espião que criou quando criança e de doutor, tinha muito de seu irmão Paul, incluindo o rosto redondo, o topete e um gosto por aventuras. Uma outra possível fonte de inspiração é Palehun, um escoteiro dinamarquês de 15 anos que viajou pelo mundo em 1928 e que ficou famoso depois de escrever um livro sobre tudo o que viu. Havia também Robert Setze, um repórter fotográfico que viajou pela União Soviética, pelo Congo belga e pelos Estados Unidos, todos lugares que Tintin visitaria. Hergé inicialmente planejava uma aventura de Tintin pelos Estados Unidos, mas Wallace mandou criar uma aventura na União Soviética, para servir como propaganda antissocialista para crianças. Como material de pesquisa para Hergé, ele providenciou um livro escrito pelo cônsul belga Joseph Dolet, que caracterizava comunismo como algo perverso. Hergé já havia feito alguns cartoons anticomunismo para a seção de humor do jornal. A primeira aventura de Tintin começou em 10 de janeiro de 1929 e foi até maio do ano seguinte. Hergé era fascinado pelas inovações de quadrinhos americanos como Crazy Cat e Sobrinhos do Capitão. Hergé abandonou o estilo de ilustrações acompanhadas de legendas que ele usava em Totor, adotando um padrão de tira em quadrinhos moderna, incluindo o uso de balões de fala. Tintin viaja de trem para fazer uma reportagem sobre o modo de vida bolchevique. A polícia secreta o intercepta, chamando-o de burguesinho sujo. As passagens mais políticas limitavam-se ao que Hergé retirou diretamente do livro do cônsul belga, como eleições armadas e favoritismo na distribuição de pães. A maior parte da história são cenas de ação com lutas e perseguições. Tem momentos bem cartunescos, como o Tintin sendo congelado. O herói faz a proeza de construir uma hélice de avião com uma casca de árvore. O conhecimento limitado de Hergé sobre o país levou a alguns erros, como o uso de nomes que mais soavam poloneses do que russos. A publicação foi acompanhada de algumas ações de publicidade. Uma carta falsa acreditada à polícia secreta da União Soviética fazia ameaças ao repórter Tintin. O jornalista Charles Leslie deu a ideia de fazer um evento na ocasião do último capítulo dessa história. Os leitores foram convidados a encontrar o próprio Tintin na chegada dele na estação de trem. Um escoteiro belga de 15 anos, chamado Lucien Peppermans, foi o escolhido para interpretar Tintin. Ele trazia uma mala com um adesivo de Moscou. O Tintin de carne e osso foi recebido por jovens leitores que o seguiram até os escritórios do jornal para ouvirem um discurso preparado por Hergé. O sentimento anticomunismo era forte na Bélgica naquele momento e isso pode ter contribuído com o grande sucesso dessa tira. Os quadrinhos levaram a um aumento nas vendas do jornal. Wallace logo cuidou para que a história fosse publicada na forma de livro, com os ganhos divididos entre ele e o cartunista. 500 cópias foram autografadas, com Hergé forjando a assinatura de Tintin e a secretária de Wallace, Germaine, desenhando a pata de Milou. O quadrinho foi publicado também na França, na revista católica Cours Vaillant. Os editores de lá demonstraram preocupações se os leitores iriam entender os balões de fala. Esse ainda não era um padrão de histórias em quadrinhos adotado amplamente. Eles acrescentaram legendas embaixo de cada tira, algo que Hergé furiosamente protestou contra. Nos anos 40, Hergé começaria a redesenhar as primeiras aventuras de Tintin para novas publicações a cores. Ele optou por não fazer isso com o Tintin na terra dos sovietes, considerando esse um trabalho inferior, uma transgressão de sua juventude. Hergé diria que escreveu a história inspirado na atmosfera do jornal, e o ensinou que ser católico necessariamente significava ser anti-marxista. Explicando as motivações por trás de seus primeiros trabalhos, ele mencionou estar sob os preconceitos de uma sociedade burguesa. Ele também citou o assassinato da família imperial Romanov pelos revolucionários bolcheviques como um choque em sua infância.
A versão original de Tintin na Terra dos Sovietes se tornou um item de colecionador e republicações não licenciadas começaram a aparecer. Hergé finalmente permitiu uma republicação em 1973. Ela foi traduzida para 9 idiomas, mas foi a única aventura não lançada na China em meio a uma série de publicações do Tintin. Em 2017 foi lançada uma versão em cores. Um documentário foi lançado em 2011 com o jornalista Frank Gardner visitando a Rússia, comparando com a aventura de Tintin. Essa história nunca foi adaptada na forma de desenho animado, nem pela versão de 1957 da Bell Vision e nem pela de 1991 da Nelvana. Tintin na Terra dos Sovietes marcou a estreia do personagem que definiria a carreira de Hergé desse ponto em diante. Para a segunda aventura, Hergé mais uma vez tentou mandá-lo para os Estados Unidos, mas mais uma vez Wallace tinha outra escolha no lugar. Dessa vez ele queria que as crianças belgas aprendessem que colonialismo era legal. Tintin deveria ir para o Congo belga. O resultado foi aquela que pode ser a história mais controversa de Tintin. Não só pela sua absurda mensagem pró-colonialismo, mas pela forma explicitamente racista que o povo do Congo foi retratado. Um outro capítulo da carreira de Hergé e assunto para outro vídeo. E isso é tudo por hoje. Um abraço e até uma próxima.